Os meus cumprimentos a todos os que acompanham e participam dos nossos estudos bíblicos dominicais. O tema de hoje, do texto que eu preparo como base para os estudos dominicais e envio para aqueles de quem eu tenho endereço eletrônico, tem o título Cristianismo e Arrependimento. As considerações preliminares que eu faço no texto tratam das razões pelas quais eu escolhi o texto, eu escolhi o tema. Porque o cristianismo tem muitos temas importantes. O chamado legalismo é uma corrente que é importante, a outra corrente é da salvação pela graça mediante a fé, também é importante. E são muito debatidos, geralmente colocados um contra o outro, uma divergência entre os que propugnam pelo cumprimento da lei, como caminho de uma soteriologia da salvação, e os que entendem que a salvação é pela graça mediante a fé, sem protagonismo de quem precisa ser salvo. De quem acha que, assim, pensa, quem entende que o sacrifício de Cristo não foi pouco, não foi insuficiente, não foi imperfeito, mas foi suficiente, foi perfeito e não precisa de complemento. Então, esse debate muitas vezes passa ao largo do tema que estamos tratando hoje, que é o arrependimento. Sucede que é oportuno nós destacarmos as razões pelas quais as pessoas escolhem uma ênfase ou outra. Não que um tema seja mais importante do que o outro, não se trata aqui de procurar estabelecer uma hierarquia, mas de lembrar a conveniência e a oportunidade de estudar cada um conforme o momento e as circunstâncias. Então, eu começo colocando as minhas razões pela escolha do tema. Embora esse não seja um estudo autobiográfico, não é um estudo voltado para as minhas razões. Eu vou apenas fazer uma pequena alusão às minhas razões agora. Porque eu gosto de escolher temas que não são os mais lembrados, não são os mais debatidos. E como eu acabei de falar, os temas mais repisados são da soteriologia da graça ou da soteriologia do cumprimento da lei, das obras, né? Da salvação pelas obras. E muitos outros temas. Nós não tratamos aqui de temas ligados à administração eclesiástica, das diversas expressões do cristianismo histórico, nem da liturgia. Nós só tratamos aqui, praticamente, da soteriologia e de alguns temas conexos. Então, a razão pela qual nós escolhemos colocar cristianismo e arrependimento está posta. Passemos agora a outras considerações. Né? Uma delas é a questão da diversidade, a doutrina do cristianismo histórico. Eu não estou referindo ainda à diversidade que alguns atribuem ao próprio cristianismo revelado, a Bíblia. Eu entendo que a Bíblia é muito unívoca, não tem contradições. Mas o cristianismo histórico e o cristianismo histórico, as organizações historicamente construídas ou elaboradas pelos que se consideram, se apresentam e se sentem cristãos. Então, essa diversidade encontra uma das suas maiores expressões, a diversidade das doutrinas do cristianismo histórico, na oposição entre legalistas e a soteriologia da fé. Mas o arrependimento é lembrado toda hora na Escritura. Nós vamos ver isso aqui. Então, qual é o papel do arrependimento? Qual é o lugar do arrependimento? Nas duas grandes correntes que eu estou mencionando desde o começo aqui, o legalismo e a soteriologia da graça. Porque cabe arrependimento em ambas as vertentes do cristianismo histórico e do cristianismo revelado, que é como eu chamo cristianismo bíblico. Eu falo cristianismo histórico, eu não estou falando no que habitualmente as pessoas nomeiam como igrejas históricas, porque isso habitualmente é uma referência feita às igrejas mais antigas, mais tradicionais. E eu não estou fazendo essa distinção aqui, pelo menos por enquanto. Então, nós temos uma base da soteriologia da graça em Efésios 2, de 8 a 9. Ali nós temos uma colocação muito clara que eu me permito ler para os que acompanham e participam do nosso estudo. Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, esse é o grande, vou usar uma expressão que é usada nos meios de comunicação, o cavalo de batalha, ou seja, o argumento mais forte e mais usado pela soteriologia da graça. E o que o arrependimento tem a ver com isso? Então, examinemos aqui o fato de que o arrependimento está mencionado desde o princípio do Novo Testamento. Então, nós temos uma ênfase no arrependimento quando o Evangelho é anunciado por João Batista. João Batista prega e começa dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino, ou arrependei-vos que o reino dos céus está próximo. Então, o arrependimento é indissociável da soteriologia da graça. Mas e com relação à lei?
Bem, se vamos ver agora num novo item do nosso texto, que é as razões das preferências temáticas. Quando eu discorrer sobre preferências temáticas, nós lemos qual é a proximidade que o arrependimento tem com cada uma delas. Então, nós vemos que as pessoas podem se interessar, ou que as pessoas que se interessam pela soteriologia e tomam por base o cumprimento da lei e a produção de obras, elas têm a preocupação de que quem realmente professa o cristianismo tem uma vida diferente. E tem uma vida diferente produzindo alguma forma de ação que o diferencie. E eu diria não apenas de ação, mas também de omissão, que o diferencie dos incrédulos. Seja da tradição pagã ou de qualquer outra tradição. Porque, digamos, as tradições orientais e novas teorias contemporâneas não seriam exatamente a mesma coisa no paganismo. Então, nós temos as diferentes razões que nós passamos a examinar aqui. Quais são as razões do destaque ser dado à lei? E claro que eu vou fazer algumas conjecturas. Eu não vou afirmar taxativamente que fulano de tal que escolheu o cumprimento da lei ou que crê que o cumprimento da lei é o caminho da salvação, ele o faz ou o fez por tais razões, ou pelas razões que eu vou colocar aqui. Eu estou fazendo uma conjectura de que entre as pessoas que seguem quaisquer dos caminhos, algumas motivações certamente existem. Não é que em todas as pessoas que seguem aquele caminho, mas algumas das pessoas. E as várias razões nas quais nós podemos pensar, algumas delas vão estar sempre em alguém que escolhe aquele caminho. Então, vamos ver as razões do destaque dado à lei. Uma delas é que o senso comum entende justiça como justiça retributiva. E o que é justiça retributiva? Uma consideração metodológica que nós temos aqui é de sempre explicitar o significado que estamos atribuindo às palavras, que estamos adotando na presente reflexão com a semântica da palavra que estamos usando. Então, o que queremos dizer com senso comum? Senso comum é a maneira de pensar habitual de uma determinada sociedade. É aquele pensamento que não vem necessariamente de uma sala de aula ou da leitura de alguns livros, ou de alguma teoria de algum intelectual, ou de alguma doutrina de algum teólogo, ou mesmo da leitura direta da Bíblia. Então, é o senso comum, é a maneira como as pessoas compreendem o mundo ao seu redor e até mesmo a autocompreensão dado à lei. Uma delas é que o senso comum entende justiça como justiça retributiva. E o que é justiça retributiva? Uma consideração metodológica que nós temos aqui é de sempre explicitar o significado que estamos atribuindo às palavras, que estamos adotando na presente reflexão como a semântica da palavra que estamos usando. Então, o que queremos dizer com senso comum? Senso comum é a maneira de pensar habitual de uma determinada sociedade. É aquele pensamento que não vem necessariamente de uma sala de aula ou da leitura de alguns livros, ou de alguma teoria de algum intelectual, ou de alguma doutrina de algum teólogo, ou mesmo da leitura direta da Bíblia. Então, é o senso comum, é a maneira como as pessoas compreendem o mundo ao seu redor e até mesmo a autocompreensão das pessoas. E o que é justiça retributiva? Que são as duas coisas que estamos associando aqui. A primeira das razões que levam alguém a escolher o caminho que encara as obras como o caminho da salvação, como doutrina de salvação, como soteriologia. Bem, a justiça retributiva é aquela que entende que o justo é o que julga condutas e retribui com castigo as más condutas, e que costuma premiar as boas condutas. Então, é a ideia de prêmio e castigo. Eu estou dizendo conduta, algumas obras falam em ação. Alguns teólogos, a própria tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia fala em ação. Algumas traduções anteriores falam, porque, inclusive no meio jurídico, se usa a expressão, a palavra conduta. Porque quem diz ação, pensa apenas na comissão, ou seja, no que a pessoa faz. E quando a gente fala em conduta, nós estamos considerando também a omissão, porque as obras não são apenas as ações. As omissões também são uma forma de produzir alguma obra, né? Você produz algum resultado pela omissão. Então, a retribuição seria a conduta, com prêmio ou castigo. E por que há um apego a isso? Porque o senso comum é assim. E porque as relações horizontais, as relações entre os homens, uma coisa é falar nas relações horizontais, como se encontra muitas vezes no Antigo Testamento. Outra coisa é falarmos nas relações verticais, que é como são chamadas as relações entre Deus e os homens. Quem acha que o Antigo Testamento é dureza e o Novo Testamento é amor, não está percebendo que o amor já está no Novo Testamento nas relações verticais, porque bastava sacrificar um cordeiro
e todos os pecados estavam perdoados. Então, não era dureza, não era justiça retributiva. A pessoa não seria castigada, a pessoa seria perdoada. Então, embora tivesse feito condutas que compreendiam, que caracterizavam transgressão da lei mosaica. Então, o senso comum segue muitas vezes a parte do Antigo Testamento que trata das relações horizontais, das relações entre as pessoas, entre os homens. E homem aqui no sentido de humanidade, que não siga modismos, uma certa elaboração artificial da semântica das palavras. Então, fica esclarecido o que é senso comum e o que é justiça retributiva. E por que ela exerce tanto fascínio? Porque as pessoas, em geral, não conhecem outra concepção de justiça. Até porque quem toma como parâmetro a justiça humana dos estados nacionais, se você olhar para o penal, para o direito civil, para o direito eleitoral, para o direito trabalhista, você vê justiça retributiva. Você tem um artigo que descreve uma conduta e depois uma pena. Você vê artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 12 anos. Então você descreve a conduta e a pena é a justiça retributiva. Isso fica no inconsciente das pessoas. Então, há uma tendência para achar que fora da justiça retributiva, Deus não seria um justo. Tanto que tem uma expressão que algumas pessoas, em certos dos religiosos, usam, que diz: a Deus é amor, mas também é justiça. Esse mas também é justiça, esse mas é uma conjunção adversativa. Então, significa que o que vem depois do mas é diferente e é o inverso do que vinha antes do mas. Então, o que vinha antes do mas era Deus é amor, mas agora vem uma coisa diferente, também é justiça. Como se justiça fosse diferente de amor. E, de fato, a justiça retributiva deve ser diferente de amor. Porque o juiz humano, que é que deve usar a justiça retributiva, deve ser imparcial. E quem é imparcial ama, porque quem ama não é imparcial. Quem ama tem empatia, vamos já ver isso. Então, é o grande atrativo da justiça retributiva. Eu até conheci uma senhora que dizia: os protestantes, naquele tempo não se falava muito não se usava muito a expressão evangélica, se usava muito a expressão protestante. E ela, isso há muitos anos, quando eu ainda era atriz. Então essa senhora dizia: a doutrina dos protestantes é muito cômoda, porque é salvação pela graça sem obra. Embora não seja exatamente assim, mas é uma visão de justiça diferente da justiça retributiva. Então ela se encantava com a justiça retributiva e por isso ela queria obras como necessárias à salvação. E isso não afasta inteiramente da ideia de... Porque o arrependimento é algo que vai se tornar necessário em qualquer dessas duas grandes vertentes das doutrinas cristãs. Então, qual é a relação da justiça retributiva com o arrependimento? E aqui vem o arrependimento como uma obra, uma boa obra. O fulano se arrependeu, foi uma boa. Então, vai ser premiado por isso. Mas não é a única razão, não é só o encantamento com a justiça retributiva que leva algumas pessoas a optar por ela. É também a vontade, o desejo de ter protagonismo, que tem a ver com vaidade. Às vezes, em determinados grupos religiosos, algumas pessoas gostam muito de falar com muita frequência de uma luta, porque eu trago uma luta, a luta está muito grande. Então, essas pessoas que enfatizam que travam uma luta muito grande, seja com as tentações, seja diante das provações, ou de possíveis perseguições, incompreensões, ou o que seja, elas estão também, de certo modo, se mostrando até um tanto heróicas, né? Porque enfrentam uma luta ingente. Uma luta ingente, uma luta insana, significa uma luta sem tréguas. E essa luta que nos faz heróis, que nos dá motivos para nos orgulharmos, para nos sentirmos virtuosos, que isso é muito parecido com um grupo religioso e político que havia em Israel nos tempos bíblicos do Novo Testamento, que eram os fariseus, que não é uma boa referência, né? Então, é a ideia que lembra o farisaísmo, que é um desvio até mesmo do judaísmo, né? Não só do cristianismo. Então, tem a ênfase que tem esse parentesco com o farisaísmo, com uma ideia de rigor justo, que é rigoroso. Né? E vamos ver que cai também, mas vamos ver mais adiante. Então, tem um versículo bíblico que está em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Essas palavras são típicas, estão grafadas a Nova Versão Internacional. Bom, então estamos nos encaminhando já com um versículo que trata da graça, veja até, porque o que acabamos de ler, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ouvir a palavra e crer no que me enviou não está falando em obras, né? Nem está falando em arrependimento. E como é que obras e arrependimento vão se fazer presente no cristianismo? Então, a justiça retributiva encontra aí dificuldade. Porque o excerto lido não trata de retribuição. Basta que alguém ouça. Ouvir não é só no sentido de deixar entrar, mas ouvir no sentido de receber, colher o que está ouvindo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. E crê aqui não é apenas, como muita gente diz, eu acredito que Deus existe. Ou até eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Crer aí é crer que ele é o Salvador de quem o segue. É crer, seguindo o Messias, o plano de salvação se completa e se realiza. Então, não é crer só na existência. É crer na doutrina de salvação pela graça, que consiste em aceitar o senhorio do Messias, que é o Cristo. Messias é no hebraico, Cristo é no grego. Então, que é o ungido, o enviado, o ungido de Deus. E que o enviado e o ungido é o próprio Filho de Deus. Então, não é apenas crer que segui-lo, aceitá-lo como Senhor da sua vida, é o caminho da reconciliação com Deus. Bom, então, o que interessa agora é desfazer mais uma coisa que leva as pessoas ao apego com a justiça retributiva, que nós lemos agora em Mateus 11, 28 a 30, que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ele não está dizendo, Cristo não está dizendo que não vai pôr jugo em ninguém. Ele está: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas quem é que está sendo chamado pelo Salvador? Vinde a mim todos os que estão cansados. Não é aqueles heróis que enfrentam as lutas, é os que estão cansados e sobrecarregados. Tem versões que diz cansados e oprimidos. Então, não está falando de pessoas fortes. Pessoas fortes não precisam de Salvador. Na verdade, o que a doutrina de salvação pela graça ressalta é que todo ser humano é fraco. E todo ser humano precisa de Salvador. Então, a ideia do virtuoso que cumpre a lei está periclitando. E, por um lado, nós dizíamos há pouco, pensa nas obras, na meritocracia, porque quem é virtuoso realiza obras de grande valor, então é uma pessoa virtuosa. E você pode dizer que essa pessoa virtuosa vê com uma boa obra arrependimento, mas também pode dispensar o arrependimento. Não, eu sou virtuoso, não tenho do que me arrepender. Como um moço que procurou a Cristo e disse: o que eu devo fazer para me salvar? O Cristo começou perguntando se ele cumpria a lei. Ele disse: eu cumpro toda a lei. Ele estava dizendo que não precisava de salvador. Por isso mesmo, o Cristo disse: você é muito bom, então é muito virtuoso, então vai vender o que você tem e me siga. Né? Uma coisa que Jesus não exigiu de ninguém, nem depois disso. Ele disse isso porque o moço chegou se colocando como virtuoso. E virtuoso não precisa de salvador. Então ele estava dizendo que ele precisava do Cristo, embora tivesse ido pedir conselho a ele. E aí levou um puxa de orelha com essa recomendação: vai vender tudo que você tem. Então, a ideia da salvação pelas obras pode também afastar a necessidade de arrependimento. Bom, então vamos agora passar a examinar a ênfase na graça, então a relação da graça com o arrependimento. Bom, então já vimos em João 5,24 que quem ouve e segue passa da vida para a morte e não entra em condenação. Algumas versões dizem não entra em juízo. Já vimos que em Mateus 11, 28 a 30 também favorece a doutrina de salvação pela graça. E o tiro de misericórdia na ideia do mérito e das virtudes está em João 3,16, né? Que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a condição para ter a vida eterna porta no excerto que eu estou citando agora, João 3,16, crer com o alcance, porque interpretar é dizer o significado e também o alcance. Então, o significado de crença é do senso comum, todo mundo sabe que é crer. Agora, o alcance desse significado, até onde vai essa crença? E eu acabei de dizer há poucos instantes que não é crer apenas no sentido de que
considera real a existência de Deus, porque considera real que aquele carpinteiro de Nazaré era o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Crê nisso, mas essa crença vai mais adiante. Essa crença também consiste em aceitá-lo, acreditar que aceitando o Messias como Senhor da sua vida, você se reconcilia com Deus. E para isso é preciso aceitar que há uma necessidade de reconciliação com Deus. E se você não tiver brigado com Deus, você não precisa de reconciliação, não precisa de Salvador, não precisa de Cristo. Ah, mas eu não estou brigado. Eu nunca passei meio, eu sou virtuoso. Né? Aí, muito comumente, a gente ouve as pessoas se referirem à virtude própria ou de terceiros. Às vezes a pessoa não quer se apresentar como virtuosa. Mas quer dizer que existem pessoas virtuosas quando nós dizemos que ninguém é bom. Como o próprio Cristo disse, aquele homem que chamou ele de bom mestre. Ele disse, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, né? Só quem é bom é Deus. Habitualmente a gente ouve, porque tal pessoa, eu não quero nem dizer quem são, porque pode parecer que eu vou negar mérito das pessoas, e não é isso que eu quero dizer. Mas as pessoas às vezes dizem, olha, tal pessoa era uma pessoa muito virtuosa, muito reconhecida por todos como uma pessoa muito dedicada a fazer o bem e tal. E tem até aquelas pessoas que passam por um processo de canonização e depois são declaradas feitas, né? Mas tem uma coisa que se chama pecado original. Que lá no Gênesis, um casal comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Não sei por que apareceu uma interpretação dessa metáfora de fruto, como se fosse uma descrição literal de um fruto, fosse uma maçã. E algumas pessoas querem adaptar a linguagem do nosso ambiente e dizem, não, foi uma manga. Na verdade, foi a ciência do bem e do mal, não é nem do fruto. Fruto aí apareceu como uma metáfora. Foi um juízo moral. Foi o homem chamar assim o juízo moral. E por que isso nos separa de Deus? Porque o que era para isso? Era viver guiado por Deus. Como era esse processo em que ele nos guiava? Ele nos apontava o que era certo. Então, isso não nos colocava diante do grande desafio que é fazer juízo moral, que é discernir o certo e errado. O homem disse, não, Senhor, eu já sou grande. Você andar com meus próprios pés, deixa que eu vou cuidar de mim. Isso foi a queda. Algumas pessoas dizem, queda para cima, porque é uma independência. Eu vou fazer o juízo moral, vou cuidar de mim. Queda para cima, para quem se acha capaz de fazer essa escolha e se dar bem com ela. Mas o que o cristianismo nos diz, biblicamente, é que ninguém tem essa capacidade. Então, isso foi um rompimento com Deus, porque se alguém cuida de uma pessoa, e essa pessoa diz, eu não quero mais os seus cuidados, porque a descrição bíblica de paraíso não é ociosidade, porque em Gênesis está escrito que o homem recebeu a missão de cuidar do paraíso. Então, quem cuida de um jardim, e a imagem bíblica, a metáfora bíblica de jardim, quem cuida de um jardim trabalha. Então, paraíso não era ociosidade. Paraíso era não ter o desafio de dizer o que é certo e o errado, de fazer escolhas morais. E eu creio que até escolhas práticas, materiais, objetivas. Né? A necessidade de reconciliação. E como é que se dá essa reconciliação? Aí o próprio Criador imediatamente fez a promessa messiânica lá em Gênesis. A semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente vai lhe ferir no calcanhar, e a promessa se cumpriu. Tudo isso, a semente da mulher pisou na cabeça da serpente. E a serpente mordeu o calcanhar do Messias, porque ele morreu. Ressuscitou depois, mas morreu depois. Se há necessidade de um Salvador, porque nós estamos, desde o nosso nascimento, rompidos com o Salvador, esse Salvador veio para nos oferecer gratuitamente uma reconciliação. Porque se nós não temos capacidade de fazer juízo moral, não temos capacidade de fazer essa reconciliação. Se nós ofendemos o Criador, nós não temos estatura moral para nos reconciliar, recompensando de alguma maneira, nos reconciliando com Ele. Porque nós precisaríamos ter a mesma estatura da pessoa de quem ofendemos, para nos desculparmos com ela. Por isso é que o Criador manda o Filho para nos redimir, fazendo essa reconciliação, tindo dele a reconciliação em nosso mundo. O nome disso é no meio humano, no meio secular, no direito dos homens, é quando alguém paga uma conta de outro. Então, temos uma salvação pela graça dele. E aí, muitas vezes, a necessidade da ênfase a isso leva algumas pessoas a esquecer de enfatizar a necessidade do arrependimento. Porque a salvação é de graça, basta crer. Eu li há pouco o João 3,16, que diz aquele que crê, mas crê que é preciso
aceitar a Cristo como Senhor da sua vida. E quem aceita a Cristo como Senhor da sua vida precisa mudar de condição. E aí, na linguagem teológica, se diz que antes de aceitar a Cristo, nós éramos um velho homem. Depois que aceitamos a Cristo, começamos o processo que nos transformará em nova criatura. Então, a nova criatura é nova, que é diferente da era. Os batismos por imersão têm uma simbologia de que no mergulho você sepulta o homem velho que morreu quando você aceitou a Cristo. E quando o homem velho que mergulhou, a palavra batismo no grego quer dizer mergulho. Quando você sai das águas, você está nascendo de novo. É uma nova criatura. Então, a nova criatura precisa repudiar a velha criatura. Precisa dizer que não é mais aquele. E o repúdio à velha criatura tem nome. É arrependimento. Então, o arrependimento é indissociável da soteriologia da graça. Mas às vezes a gente lê um texto muito bem feito, comprovando com muitas citações bíblicas que a graça é suficiente. E João 3,16, como está em Efésios 18, 2 de 8 e 9, como está em João 5,24, como está em várias outras passagens bíblicas, aceitar a Cristo é o suficiente. E aí a pessoa esquece de falar arrependimento. Até porque muitas vezes a pessoa vai associar arrependimento à obra. Não, arrependimento é uma boa obra. Se eu for dizer para quem eu quero evangelizar que ele precisa se arrepender, por exemplo, ele precisa fazer uma boa obra. Então eu estou negando que basta crer. E aí tem dois equívocos. Primeiro, que o arrependimento é da necessidade de um Salvador e de um novo caminho, de uma vida nova. Mas reconhecer uma vida nova não é ainda viver a vida nova. Reconhecer que precisa ser nova criatura não é ainda ser nova criatura. Quem deve produzir obras é a nova criatura. Depois que ele for nova criatura, aí vem aquela cobrança. Diz que a fé sem obras é morta, está lá em Tiago. Não afasta em nada a doutrina da salvação pela graça, admitir a necessidade do arrependimento. Então, é Tiago 2,17 que eu passo a ler. Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Aí isso aí é onde o arauto da salvação pela graça, sem arrependimento, se deita e rola. Ele olha, se tem as obras, então as obras fazem parte da obra, da salvação. E esquece que Tiago não está dizendo que a obra é pré-requisito. Não está dizendo que a obra é condição para se reconciliar com o Criador. Ele está dizendo que quem se reconcilia com o Criador demonstra isso fazendo boas obras. Não sei se os atuais livros do ensino médio, que no meu tempo se chamava científico, ainda usam essas palavras, mas eu lembro de um livro de biologia, da minha juventude, do curso científico, que dizia: os seres vivos não se adaptam para viver, mas eles vivem porque se adaptam. A analogia com a relação entre arrependimento e nova criatura é perfeita com esse exemplo da biologia. Porque o seguidor de Cristo, que tem Cristo, me permite dizer, o cristão, ele não faz obras para se salvar. Como ser vivo, a semelhança, ou analogicamente, como o ser vivo não se adapta com a intenção de viver, ou para viver. O ser vivo, porque se adaptou, sem ter a intenção de viver, por isso, sobrevive. Então, o cristão, o que é ele? Porque foi transformado, porque aceitou a Cristo, porque deixou de ser porco e virou ovelha, ele já não se sente bem quando a ovelha se suja. Mas não significa que ele continue sendo porca. O homem velho era porca. O novo homem é ovelha do rebanho de Cristo. A diferença. A porca gosta da dama, procura a dama. O velho pode se sujar e se suja. O novo homem, a nova criatura, não significa uma pessoa perfeita. Significa ser nova criatura. O que significa ser nova criatura é não se sentir bem, não se sentir à vontade, não gostar de se sujar. E se é nova criatura e se suja, como é que não se suja e não volta a ser porca? Se houver arrependimento. E se é nova criatura, por ser nova criatura, passa a fazer boas obras. Mas não que as boas obras sejam condição para a nova criatura ou condição para a reconciliação com o Criador. Então, lá em Mateus 3, de 1 a 2, nós lemos: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, a palavra, a expressão arrependam-se, eu coloquei em negrito aí no texto.
espero que ninguém se ofenda. Tem gente que se ofende quando a gente põe um destaque no texto, ele nem sabia disso. Eu sabia e orientei tese de dissertação no tema. E nós recomendávamos que as pessoas usassem destaque em algumas coisas da ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, mandados antigamente que o título de uma obra que a gente citasse fosse em negrito e ninguém se ofendia com isso, não. Mas, bom, então, o arrependimento é uma presença no primeiro momento do Novo Testamento, no primeiro momento do início da Nova Aliança. Falamos de ler Mateus 3, de 1 a 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, embaixo do templo. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino está próximo, o reino dos céus. Esquecer de pregar arrependimento pode resultar do entusiasmo que a graça compreensivelmente provoca. Um pregador, um teólogo, se entusiasma com a graça. E é compreensível que se entusiasme, porque é uma dádiva maravilhosa. Você não precisar de mérito. Paulo dizia que era o último, o pior dos pecadores, e, no entanto, tinha sido acolhido por Cristo. E também em Mateus 7,13 nós lemos: entrem pela porta estreita, pois vem a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram por ela. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem outro fator que afasta da ideia de arrependimento. E o pregador não fala arrependimento, porque pode afastar seguidores, porque a igreja não cresce se você falar de arrependimento, porque alguém pode ir embora. Ou seja, você não fala em arrependimento porque quer oferecer uma porta larga. Mas acabamos de ver aqui em Mateus 7,13 que a porta é estreita. Aí você fala em necessidade de arrependimento, algumas pessoas vão, sim, vamos embora, que a porta é estreita. Então, podemos concluir dizendo que a soteriologia bíblica é realmente formada pela fé, arrependimento e conversão. A fé é manifesta pela conversão. E devemos lembrar que se você se inscrever, se der um like, se compartilhar e tendo ficado até o fim, você faz com que o canal divulgue mais, a plataforma divulgue mais o nosso canal. E eu quero ainda lembrar que o texto estará na descrição da live. Eu costumo enviar um texto. E eu quero ainda lembrar que vocês podem enviar para o canal mensagens com perguntas e comentários. Porque eu tenho recebido algumas mensagens, mas não pelo canal. Tenho recebido pelo meu WhatsApp particular, pelo meu e-mail. E eu tenho o maior prazer em dialogar pelo WhatsApp também e pelo meu e-mail. Mas se você enviar pelo canal, qual é o canal? O canal é Todas as Reflexões da IB2C. Todas as Reflexões, IB2C. Aí a plataforma divulga mais. Muito obrigado a todos os que estiveram conosco. E até o próximo domingo.